A Globo é um braço de propaganda do PT. O papel da Globo é abafar os escândalos do PT. É emburrecer a população e jogar o país no buraco se tiver ganho de anúncio. Então, como é que a Rede Globo, esse lixo que deveria ser fechado pelo bem do Brasil, está falando de forma tão incisiva sobre o escândalo gigantesco que envolve a grande parcela da população? Bom, talvez seja porque é um escândalo que não dá pra tapar com uma peneira, né? Esse é o primeiro ponto. Mas a Globo, diferente do que fez com o Juscelino, que abafou o caso da estrada, tá martelando, mas com força, o Lupe. E eu até te adianto por quê. Precisa encontrar um culpado. Precisa encontrar um culpado. E se o Lupe não cair, vai passar a mensagem que o Lula, ele é complacente com a corrupção. Então o Lupe precisa cair, mas o Lupe não pode ser demitido. Se o Lupe for demitido do nada, ele pode se virar contra o Lula. Em 2026 é o Ciro Gomes. Isso não pode acontecer. Então o que é que a Globo está fazendo nesses últimos dias? A Globo está tentando criar um clima de destruição para forçar uma saída do Lupe, para colocar o Lula na condição de vítima e falar: Lupe, não sou eu que estou te demitindo. É porque simplesmente eu não tenho como te manter no poder. A Globo abafa escândalos do governo Lula. A Globo não comenta. Para a Globo estar comentando com tanta, ênfase e pedindo literalmente a cabeça do Lupe, é porque tem uma coisa atrás. E a gente vai explicar isso nos pormenores. Mas vamos lá. Vamos aqui primeiro ouvir o Otávio Guedes. O botequim, deixa eu explicar o Lupe. Defende o botequim. O botequim da esquina, a coisa mais importante do botequim da esquina é o caixa. Quem fica no caixa do botequim é o dono. Quando não é o dono, é o profissional de mais confiança do dono. Ou o filho do dono. Né? Ou o filho do dono, bem lembrado, Valdo. A mulher do assim, dono, o filho do dono. Se o INSS fosse um botequim, ministro Lupe, essa roubalheira descarada, essa inação, essa omissão e, quiçá, essa cumplicidade com o roubo não teria acontecido. Bota o dono de um botequim como ministro da Previdência que nós estaremos mais bem servidos administrativamente. Esse é um vídeo. Vamos lá. Avisei Lupe dos problemas no INSS. E ele nada fez. Olha aqui, manchete da Globo. Já tá incriminando o Lupe. A Globo, padrão Juscelino, que abafa escândalo, jamais falaria sobre isso. Onde é que tava a Globo no episódio da Dama do Tráfico? Onde é que tava a Globo no escândalo do arroz? E tantos outros escândalos, da Daniela Vaguinho. Cadê a Globo? Onde é que a Globo tava nesses escândalos? A advogada Tônia Galete, ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, afirma que alertou pessoalmente o Lupe sobre o problema dos descontos logo depois de sua posse na pasta em janeiro de 23. Na reunião, o Lupe, que estava com o pé de assessores, prometeu investigar, mas nada foi feito. Esse é o parágrafo introdutório. Galete afirma que, diante da inação, enviou pedido ao Ministério da Previdência em junho de 23 para incluir o assunto na próxima reunião do CNPS, que não foi acatado, as atas. Durante a reunião do dia 2 daquele mês, Galete solicitou então que seu pedido fosse registrado em ata. Conforme o documento revelado pelo Jornal Nacional e obtido pelo Globo, o ministro reconheceu que o tema era relevante, mas alegou que a discussão exigia uma ampla apuração sobre possíveis irregularidades nos convênios entre as associações e o INSS. O ministro disse em seguida que o assunto deveria ser pautado no próximo encontro do Conselho, que não ocorreu. Olha essa manchete agora. Aspas, eu sabia o que estava acontecendo, diz Lupe sobre fraude no INSS investigada pela PF. O Globo incriminou o Lupe na manchete de novo. Entrevista, o cara pega a melhor da sala pra colocar, pra virar conta ele mesmo. A Globo, padrão Lula, que abafa escândalos, não faz jornalismo e sim propaganda pra proteger o seu filho, jamais publicaria algo assim. Lupe precisa cair pra Lula ter uma tábua de salvação, porque o Lula não pode demitir o Lupe. No governo tudo demorado. Eu sabia o que estava acontecendo das denúncias, eu sabia que estava havendo um aumento muito grande dos descontos nas mensalidades, que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso. E comecei a me irritar pela demora. Só que o tempo no governo não é o tempo de empresa privada. Sabia? Ia fazer uma instrução normativa pra corrigir o problema. Será? O Caio Junqueira trazer um levantamento que acho que coloca essa tese do Lupe por terra. E eu acho que complica ainda mais, a posição do Lupe e de toda a turma do INSS. INSS e entidades suspeitas de fraude travam a auditoria do TCU. O INSS se associou a entidades acusadas de fraude nos chamados descontos associativos e solicitou ao TCU a suspensão do acórdão da Corte, que estabelece uma série de recomendações para coibir essas cobranças. Bom, uma coisa é a burocracia, Lupe, que demora para você tomar uma ação. Outra coisa é você tomar uma ação para você permitir que os descontos continuem acontecendo, Lupe. Lupe, faça alguma coisa, Lupinho. Esses recursos foram apresentados em junho de 2024 após uma auditoria do TCU e estão sob a relatoria do Haroldo Cedrais. Em 5 ocasiões, Cedrais levou os recursos ao plenário, mas acabou retirando de pauta. Até o momento, o julgamento não ocorreu, o que significa que as recomendações não foram cumpridas pelo INSS e pelas entidades. O recurso do INSS é assinado pelo Procurador-Geral do Instituto, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que foi afastado na operação da Polícia Federal. O recurso sigiloso foi obtido pela CNN. Nele, o INSS solicita ao TCU que suspenda a parte do acórdão que determina. O INSS só suspende isso daqui.
o bloqueio automático para a verbação de novos descontos, sejam de empréstimo consignado, de mensalidade associativa, para todos os segurados do INSS, independentemente da data de concessão do benefício. Na prática, essa recomendação visa impedir novos descontos associativos que foram foco das fraudes investigadas pela PF. Não suspende isso daí. Não trave isso aí, não. Por que o INSS entrou em campo para suspender isso daqui? Para permitir que as fraudes continuassem? Tem que explicar, né? O pedido do INSS é semelhante ao de outras entidades envolvidas na operação da PF. Várias, né, solicitaram ao TCU que alterasse sua decisão que prevê a exclusão de todos os descontos automáticos caso as autorizações não sejam revalidadas no prazo de 120 dias. A cada 120 dias tem que revalidar, nova assinatura, etc. Não, suspende isso daí, não precisa revalidar, deixa a gente ficar descontando aí todo santo mês. E aí, Lupe? Essa demora pra gente tá estranha, hein? Estranha, hein? Aí vem a Globo. Valdo Cruz. Demora de Lupe em agir está ressoando muito mal no Palácio do Planalto. Lula ficou muito irritado com o Lupe. Isso vai atingir a popularidade do Lula, que ele está tentando elevar. Essa fraude atinge diretamente os 40 milhões de aposentados que sabem e multiplicam essa surpresa negativa para os que têm contato com eles. Mais uma da Globo, direto na cara do Lupe. Em avaliação, o ministro da Previdência perdeu todas as condições de permanecer no cargo. E aqui eu não estou fazendo antecipação de juízo de valor sobre o que ele sabia ou... Na minha avaliação, pediu a cabeça do Lupe abertamente. A Natuza Neri que passa pano para absurdo. A Natuza Neri que passa pano para absurdo. Agora que a cabeça... Não, Natuza, me engana que eu gosto. O que ele não sabia da história, mas foi incompetente. Ah, mas Natuza não começou com ele, começou em 2019. Mas a Ana Flor falava aqui, e eu vou repisar, o volume de descontos explodiu em 2023, de 22 para 23. Daí, por si só... Você vê que ela ainda coloca a narrativa do PT, né? Começou em 2019. Rapaz, esse negócio de desconto, pelo que constam os levantamentos, vem desde 2016, né? Ai. Essa turminha do PT, Ó, já não dá para manter o ministro no cargo. Não é nem por rolo. Que eu não tenho como dizer se havia ciência dele ou não, se a investigação vai descambar para isso, mas por incompetência mesmo. E mais, não só por incompetência, mas não ter agido de maneira correta. Primeiro porque descumpriu uma ordem do presidente da República de demitir aquele que era alvo da... Descumpriu uma ordem? Quem disse que ele descumpriu? Quem disse que ele descumpriu? Quem que disse que ele descumpriu? Ó, a Natuza Neto tentando vender que o Lula não tem parte nisso? Que o Lula mandou o Lula demitir? Rapaz, é pura propaganda. Investigação e presidente do INSS, já começa por aí. Em segundo lugar, porque ninguém sabe onde essa investigação vai dar. Essa é uma investigação clássica, como se diz, de uma comissão parlamentar de inquérito. Você sabe como começa, não sabe como termina. E você não sabe quem tá com a mão suja nessa história. Então é o seguinte, atingiu algo grave, que são os aposentados, é roubo de dinheiro de aposentado, de pensionista. Gente que não... Curioso que a Globo não deu nenhum destaque, assim, nas matérias escritas. Falou no Jornal Nacional até pro irmão do Lula, mas nas matérias escritas acho que faltou um pouco mais de destaque, né? Você não sabe onde é que vai terminar. Faltou um pouquinho mais de destaque aí do irmão do Lula. Não tem condição, que muitas vezes não tem condição de ir a uma agência do INSS. Então o governo, que num primeiro momento, insisto, agiu de maneira correta, foi diligente, agora me parece que está dormindo no ponto. Natuza, mas tem um problema de coalizão partidária, porque o PDT, eu concordo que há. E o governo não pode ficar vendendo assim partidos, porque os que têm e que são mais próximos, porque são da centro-esquerda, precisam de cuidado. Mas vai respingar no próprio Palácio do Planalto, se o governo demorar a agir. Então acho que pode dormir no ponto, acho que está dormindo no ponto, e Lupe não tem condição de ficar. Não,